Vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus capítulo 14, verso 31. Esta passagem fala de um acontecimento ocorrido no mar da Galileia, mais propriamente um lago, com aproximadamente 18 quilômetros de comprimento e 10 de largura, envolvendo Jesus e os seus discípulos e mais diretamente Pedro. O barco dos discípulos estava no meio do lago e o vento soprava forte e as ondas batiam com força no barco. Já perto do amanhecer do dia, Jesus foi ter com eles, andando sobre as águas agitadas do lago. Quando os discípulos viram Jesus em cima da água, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Mas imediatamente Jesus lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco, deve ter pulado, e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar-se. Então gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Jesus não deu instruções de como Pedro deveria fazer para não se afundar. Jesus não jogou um colete ou alguma coisa que ele pudesse se agarrar. Jesus não pediu a Pedro começar a nadar ou colocar em prática a sua experiência de homem do mar. Também não disse: ore com fervor e você sai dessa. Nem disse: sinto muito, Pedro, mas a sua vida termina aqui. O que Jesus fez? Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou
Jesus segurou Pedro com a mão e com facilidade subiu com ele no barco. Você está percebendo? Jesus mesmo foi a salvação de Pedro. Se não fosse Jesus, Pedro teria morrido afogado. Não foi a força de Pedro, mas a força de Jesus que o salvou. Se Jesus tivesse afundado, Pedro também teria afundado com ele. Mas Jesus não afunda. E nem aqueles que estão seguros em sua mão. Se você afundar, se você fracassar no mar de lama do pecado, é por causa de você mesmo, porque você não está seguro em Jesus. Salvação é através de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador e também a nossa salvação. Ele é o meu Salvador e Ele é também a minha salvação. Jesus é tudo. Nós vamos atravessar o mar da vida através de uma pessoa, Jesus, nosso Salvador, e também a nossa salvação. Nós não vamos atravessar o mar da vida apenas com informações a nível de mente, e muitas vezes conhecendo doutrinas acerca da salvação, mas nós precisamos conhecer Deus mesmo, porque a salvação é o próprio Deus. Você pode me dizer: irmão Carlos, eu conheço muita coisa, eu frequento a igreja há tantos anos, já aprendi tantas coisas. Então, se você não conhece o próprio Deus, em uma experiência de identificação com Ele, você nele e Ele você, você está perdido e irá para o inferno, sabidão, sabichão, com todo o conhecimento na sua cabeça. Isaías capítulo 12, verso 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Eu gosto muito deste texto, eu fico meditando nele, sempre volto nele, e eu só fico lendo, meditando, agradecendo a Deus. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Gente, o que é salvação? Salvação é Deus mesmo. Aqui está dizendo que Deus é a nossa salvação. Deus é a minha salvação. O Senhor Deus se tornou a minha salvação. Você sabe quem é o Senhor Deus? Aqui, o Senhor Deus
é Cristo. Entenda bem, salvação é o próprio Deus. Deus é a minha salvação. Deus não me ofereceu uma salvação. Ele mesmo se tornou a minha salvação. Deus não tem uma salvação para nos dar. Ele não nos dá uma salvação e vai embora, e a gente fica aqui com a salvação dele. Cadê a comunhão? Não tem. Quando Deus mesmo é a minha salvação, então Ele fica em mim. Então eu tenho comunhão com Ele, eu tenho uma relação pessoal com Ele. Deus não me ofereceu uma salvação, Ele se tornou a minha salvação. Isto significa que para ter a salvação eu preciso estar em Deus e Deus em mim. Não há salvação sem a identificação do homem com Deus. Por isso, Deus mesmo veio a este mundo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para identificar o homem com Ele na cruz e fazê-lo participante da sua morte e ressurreição. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nisto se consuma a salvação de uma pessoa. Cristo, Ele mesmo é a minha salvação. Na cruz, Ele me salvou. Ele me colocou nele, morreu comigo. Esta morte que Ele morreu comigo é morte para o pecado. É morte para me libertar do pecado. Morri com Ele, assim Ele me salvou do pecado. Cristo ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele, e Ele está em mim agora, vivendo a sua vida. Cristo é a minha vida. Fora disso, não tem salvação. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá Cristo vivendo no seu interior. Se não crer, você está irremediavelmente perdido. Nós temos que crer naquilo que Deus está dizendo, porque tem diferença em crer naquilo que Deus está dizendo e naquilo que eu estou afirmando. Muitas vezes aquilo que eu estou afirmando é da minha cabeça mesmo. Eu não estou experimentando aquilo que eu estou dizendo. É comum acontecer. Eu estou crucificado com Cristo. Quando a crise chega, acabou a crucificação com Cristo. Na primeira tribulação, acabou a crucificação com Cristo. Na primeira tentação, acabou a crucificação com Cristo. O camarada fica nervoso, agitado, agoniado, porque o que você está dizendo é coisa da sua cabeça. É preciso experimentar a verdade da palavra de Deus dentro de nós e crer naquilo
que Deus está dizendo. Se Deus está dizendo que eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo e que Ele está em mim, então eu creio. Creio porque é Deus que está dizendo. Nós precisamos de uma compreensão correta da salvação, porque senão estamos encrencados. A questão não é se creio, mas em que ou em quem eu creio para a minha salvação. Aquele ditado que diz: não importa no que você acredita, contudo que seja com sinceridade, é totalmente falso. O que vai determinar o seu destino não é se você crê, mas em quem você crê. Mas eu creio. Não duvido. Se você está dizendo que crê, eu não duvido. Mas pergunto: no que você crê? Em quem você crê? Mas eu sou sincero. Não duvido da sua sinceridade. Você está dizendo que é sincero. Mas saiba, no inferno está cheio de gente sincera, porém errada. É preciso reconhecer Jesus como meu Salvador competente e crer em tudo o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Cristo morreu por mim e me fez morrer com Ele para o pecado. Nesta morte com Cristo, Ele me salvou do pecado. Depois disso, Deus me ressuscitou com Cristo. Agora Cristo é a minha vida. Cristo vive em mim, a sua vida é ressurreta, justa e santa. Assim, Cristo é o meu Salvador e a minha salvação ao mesmo tempo. Jesus falou que muita gente que acredita estar salva vai descobrir um dia que a sua crença não pode lhe salvar. A maior tragédia que existe é a tragédia da fé equivocada, numa salvação também equivocada. Tem uma história que é contada no livro Importa Renascer. Lá é dito o seguinte: que uma ponte de um rio caiu, choveu muito, a ponte caiu, estava representando um perigo muito grande para os carros. E alguém ficou certa distância com uma bandeira vermelha sacudindo lá, alertando os viajantes. Só que a bandeira que aquele rapaz estava balançando para alertar as pessoas estava desbotada, muito velha, desbotou tanto que ficou quase que branca. Então o motorista do ônibus, cheio de gente, quando viu aquela bandeira desbotada branca, parecendo branca, estava meio escurecendo já, entendeu que não tinha perigo nenhum e não deu outra.
caiu lá no rio. Muita gente morreu. O perigo, irmão Pena, de se ouvir um evangelho desbotado. O perigo de se ouvir um pastor sacudindo na frente das pessoas, dos ouvintes, um evangelho desbotado, enganador, mandando muitas pessoas para o inferno. Eu não sei se você se preocupa com isso, mas eu me preocupo. Gente, é inferno. O que está em jogo é a alma das pessoas. Há muita gente pensando que está salva, mas está perdida. E o resultado final será uma tragédia de proporção eterna. Alguém poderá alegar: eu sou batizado, sou membro de igreja, sou atuante, sou militante, sou admirado, sou sabido, sou elogiado, sou líder importante. Nada disso garante salvação. Salvação está em Cristo somente. Salvação não se baseia naquilo que fazemos ou praticamos. Também não é um sistema de crença religiosa. Não tem nada a ver com bom comportamento. Tem nada a ver com bom comportamento. A pessoa pode ser tudo isso sem salvação. Mas eu sou gente boa. Mesmo assim, terá que nascer de novo, crendo sua morte e ressurreição em Cristo. E a minha honestidade não conta então? Conta, mas não para a salvação. Deus não vai considerar a nossa honestidade, mas a nossa morte em Cristo e a sua vida operando em nós. Mas eu sou um camarada joia, cumpro rigorosamente com as minhas obrigações. Sim, eu não duvido. Mas lhe digo, se não crer a sua morte e ressurreição em Cristo, você está perdido. Quando o assunto é salvação, é necessário e urgente crer nossa morte e ressurreição em Cristo. Cristo é a nossa única esperança. Sem Ele estamos perdidos. Que Deus, pelo Espírito Santo, ilumine cada um de vocês.